Saudações, vigia das pessoas. Gente, não tem mais como disfarçar. Não dá mais para fingir. O inverno chegou. E chegou com quase um mês de antecedência. Eu não gosto do inverno. Passou o verão, passou a primavera, chegou o inverno e estamos todos perdidos. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar falando de Isaías. Eu estava lendo as introduções daquela versão católica, da editora católica Paulus. Eu não tinha atentado para um detalhe que eu vi ali. Não sei se é exatamente assim, mas isso explica muita coisa. Porque eu estava na dúvida, Isaías, afinal, ele viveu antes do cativeiro ou pós-cativeiro? Então eu tinha a informação de que Isaías tinha vivido antes no cativeiro. Estava até a dúvida se era em Jerusalém ou se era em Samaria. E aí eu estava lendo as introduções aqui da editora Paulus, e estava escrito ali que o livro de Isaías provavelmente seja 3 livros. O primeiro, escrito por Isaías até o 39. Depois tem mais um e mais um, que eles dizem que talvez seja outro autor. E eu estava pensando comigo, é possível? Porque o linguajar, assim, às vezes aí está falando como alguém que está vivendo no cativeiro. Às vezes está falando como alguém que ainda não está. Por exemplo, hoje ele pegou uma tabuinha. Eu não sei porquê, mas os profetas adoravam pegar tabuinhas e escrever. Abacuque fez isso. E ele escreveu assim. Foi Deus que mandou. E ele escreveu assim, em letras muito grandes: o justo viverá pela fé. Era para escrever grande, de modo que se uma criança passasse correndo, conseguiria ler. Imagina, uma criança, o moleque está ainda se alfabetizando, então a letra tinha que ser muito grande. E hoje eu me deparei com Isaías, também com a tabuinha, e ele escreveu assim. Eu estou tentando traduzir para a linguagem de hoje. Perdeu, mané! Pilhagem total. Falei, meu Deus, o que é isso? Não sei. Vamos tentar entender, tá bom? Hoje, na verdade, o vídeo vai ficar muito maior. Não saia correndo. Eu vou tentar dividir os temas, se eu não conseguir falar tudo num dia. Porque hoje nós vamos falar do capítulo 6 ao capítulo 10 de Isaías. E tem muitos temas aqui que são basilares. São temas que são importantes para a compreensão do cristianismo e para a vivência religiosa. Por exemplo, nem todo mundo precisa ser profeta, nem todo mundo precisa compreender 100% as profecias. Agora, tem coisas que todo mundo precisa saber. São aqui as leis de Deus escrita por Moisés. Por exemplo, alguém que não era profeta e foi profeta por acaso. Saul virou profeta por acaso.
o Espírito de Deus tomou conta do homem e ele começou a profetizar. Foi um espanto geral, tanto que na época até saiu saiu um ditado lá, um ditado jocoso. Ué, então agora Saul virou profeta? Porque tô lembrando de Saul. Saul foi um rei muito eficaz. E quando ele descobriu que não se podia consultar os mortos, e ele descobriu lendo a lei que Moisés tinha deixado, ele ficou tão compungido com aquilo, ele ficou tão enternecido, ele se comportou igual o rei da Babilônia. Quando ele descobriu que o Deus de Daniel era o Deus de verdade, ele colocou um edito: a partir de agora só pode adorar a Deus. O homem é maluco. Uma hora ele está falando: adorem a mim, a minha estátua. Depois ele fala: não, vocês têm que adorar a Deus. São dois extremos. Primeiro ele quer ser adorado, quer que seus deuses de pau, pedra, madeira sejam adorados. Depois que ele se converte, ele obriga as pessoas a adorar a Deus de Daniel. Ele vai de um extremo ao outro. E os extremos são perigosos. Nós devemos adorar a Deus, é certo. Mas não podemos obrigar ninguém a adorar a Deus. E o rei Saul colocou uma lei que dizia: adorem somente a Deus. Deus disse para não consultar os mortos. Se alguém consultar os mortos, será apedrejado, morto. Só que passou essa fase e o rei Saul perdeu o seu profeta. Samuel tinha morrido. E ele queria tanto consultar Samuel, queria tanto ouvir Samuel. Em vez de ler os livros que Samuel tinha escrito, ele foi lá em Endor e consultou uma bruxa que falava com os mortos. Quando ele chegou assim, meio disfarçado de Jedi, ela falou assim: eu sei quem você é. Você é o rei Saul e quer me enganar porque você quer me matar. Porque o decreto diz que o Senhor mesmo editou, diz que quem consultar mortos serão mortos. Aí ele falou: não, minha senhora, sou eu o rei Saul mesmo, mas eu estou com precisão de consultar. Ele estava com o espírito empedernido. Ele não conseguia perceber que não adianta consultar os mortos, porque a Bíblia diz: nada de consultar os mortos, nada de adorar outros deuses, nada disso. E aí ele fez a mulher fez aquela sessão mediúnica e o profeta Samuel apareceu e conversou com Saul. Mas a gente investigando os textos, a gente descobre que não foi Samuel. Primeiro, Samuel estava brigado com Saul. Então depois que morre, acaba as brigas? Depois ele ia ficar amiguinho de Saul? Não. Quem é que estava ali no lugar de Saul? Tenho certeza. Eram espíritos enganadores que enganaram Saul e se passaram por Samuel. Então hoje nós vamos ver alguma coisinha aqui sobre isso. Se não dá tempo agora, depois eu concluo o vídeo, tá bom? Porque tá muito frio, eu tô levantando mais tarde, pode ver, o dia já tá amanhecendo e eu ainda estou aqui
no meio do caminho, tentando passar para meus amigos e irmãos, meus inscritos, a essência da palavra de Deus. Minha mão tá doendo de frio. Isaías é escolhido e consagrado para ser profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele viu Deus sentado num trono. Aqui é outro tema, é um dos temas que nós vamos ter que tratar. O trono de Deus. Há um trono onde Deus habita. Há um tabernáculo no céu. Isso é fato. Não porque Isaías fala, mas porque Êxodo fala, Moisés fala, porque os profetas falam, Zacarias falou, o escritor do Novo Testamento, que a gente acredita que é Paulo, em Hebreus, falou. Então, são verdades bíblicas que não é uma pessoa só que fala. Uma fala, a outra confirma, a outra vê, entende? Então a gente crê no que crê, por quê? Porque vários falaram a mesma coisa. E baseado nisso, a gente crê. Então, existe um santuário no céu, onde o trono de Deus está, onde Deus habita. Deus mora no santuário no céu. Lembra que quando João falou que foi no santuário e chegou lá, ele viu bichos não, eu me empolguei. Ele viu seres semelhantes a bichos, a águia, a leões, a homens. E eu disse para vocês que eram anjos. Olha por que eu disse que eram anjos. Eu não estava achando que eram anjos. Olha o que o profeta Isaías disse. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Desculpa! E a casa se encheu de fumaça. Então eu, Isaías, disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Olha que trocadilho gostoso. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Nós estamos perdidos, estamos diante de Deus, vamos morrer. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Essa tenaz deve ser de ouro, eu até falei que era. Não está falando que era de ouro. Mas os utensílios do tabernáculo feito por Moisés eram de ouro. Logo, eu posso deduzir que no mínimo a tenaz do céu era de ouro. Isso no mínimo. Apesar que no céu o ouro vai adornar ou vai ser usado para pavimentar as ruas. Então o ouro no céu não terá valor. Então essa tenaz deve ser de um material muito mais valioso.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Gente, a gente precisa clamar para Deus fazer isso conosco. Ó grande vigia das pessoas, permita-nos nos achegar ao seu santuário, ao seu tabernáculo celestial. Permita-nos que seja tocado os nossos lábios com as brasas vivas do altar de Deus, para que sejamos perdoados e purificados diante de Ti. Tenha misericórdia, Senhor. Lembra que Isaías está sendo aprovado por Deus, mas ele já falou bastante coisas para as pessoas. Ele disse: a nossa cidade está perdida, os nossos homens estão perdidos, as nossas mulheres estão perdidas, está tudo perdido. Por isso que ele está, que Deus está demonstrando publicamente a aprovação de Isaías. Vamos escutando. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem eu enviarei? Quem irá por nós? Tá vendo? É um Deus plural, é um mistério. Deus disse: a quem eu enviarei? Depois Deus disse: a quem enviaremos por nós? É por isso que a gente crê que Deus é um ser triuno, que existe o Pai Todo-Poderoso, o Filho Todo-Poderoso, o Espírito Santo Todo-Poderoso, a quem devemos honra, glória e louvor. Então, olha que bonitinho, Isaías fala: Senhor, eu estou aqui, envia a mim, eu, pode mandar eu que eu vou. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho vocação para fazer essas coisas santas, sagradas. Eu sou meio gaiato. As pessoas pensam que eu estou brincando, que eu estou fazendo, me divertindo. Eu estou me divertindo, mas não é isso. Eu falei: Senhor, se de algum modo eu posso fazer alguma coisa ainda, permita que eu faça. Eu falei para o Senhor que eu não queria ir, como eu já fiz, fazer classes de estudos, sabe? Onde a gente ficava 3, 4 meses estudando. É muito dispendioso fisicamente para mim. Mas aí eu falei assim: Senhor, eu posso falar para várias pessoas assim. Evita de transportes, as pessoas vão poder ficar nas suas casas, a gente vai se comunicar. Se elas tiverem dúvidas, vão falar nos comentários e eu respondo. Aí Deus falou: tá bom, então vai. Eu também disse para Deus: eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no lugar de gente de impuros lábios. Mas se o Senhor tocar em minha boca com a brasa viva do Teu Santo Espírito, o Senhor me qualificará. E eu poderei dizer com boca cheia: envia-me a mim. Você também. Você poderá ser tocado por esse Deus poderoso, esse Deus uno, que é tri. É um trio celestial? Não sei, eu só sei que é assim.
mistérios não se explicam, se aceitam. Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Tem coisa que nós estamos vendo, mas não estamos observando. Tem coisas que a gente está ouvindo, mas não está acreditando, não está entendendo. A palavra de Deus diz: preste atenção. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os teus olhos, e a ouvir com os teus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Deus aqui está meio preocupado. Ele fala assim: Isaías, você está convertido, você está perdoado, você está em paz com Deus. Mas esse povo está difícil, ele já idolatrou demais, já pecou muito, prostituiu-se. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou ter que castigar essa cidade, eu vou ter que levá-los para a Babilônia, para a Síria, para dar-lhes uma lição. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes nas casas, e não fique morador, e a terra seja assolada. Até que eu os leve cativo para a Babilônia, até que eu os leve cativo para a Síria, até que eles entendam que eu sou o grande e poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Até que se convertam esses corações de pedra. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. A cidade será assolada, será tomada pelos babilônios, pelos assírios, mas depois ela se converterá, haverá uma semente. Ele estava falando aqui de Daniel, seus amigos e todos aqueles que se converteram a Deus na época da Babilônia. E sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam. Essa história já foi contada também. Os assírios, os israelitas do norte se juntaram com os assírios para combater contra Jerusalém, só que se ferraram. Desculpa essa palavra feia. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria faz aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem te desanimes. O teu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes. Tá vendo a diferença? Do lado de Deus, brasa purificadora. Do lado do inimigo de Deus,
tições fumegantes, ordinários. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Jerusalém, atormentá-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor, o Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria será o filho de Remalias. Se eu não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, o rei, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse ele: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigardes os homens, senão que ainda afatigareis também ao meu Deus? Meu Deus, 10:7. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, e será o seu nome Deus conosco. Essa promessa é pós-cativeiro, porque depois nascerá Emanuel, Deus conosco, Jesus, a pedra tirada sem auxílio de mãos humanas, que destruiu a estátua de Nabuco. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, rei da Assíria, dias tais que nunca vieram, desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão e pousarão todos nos vales desertos e nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, o rei da Assíria, a cabeça e os pés, até a barba, totalmente tirará. A barba do povo de Deus. E sucederá que naquele dia alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância de leite que elas não hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Essa promessa é depois que vier o Messias, Emanuel, o Deus conosco. Depois haverá fartura. Então é Deus que está falando que vai raspar a cabeça dos inimigos. Sucederá também que naquele dia, que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arcos e flechas se encherá nele, porque as sarças e os espinhos cobrirão toda a terra. E também todos os montes que se costumam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para mandarem para lá os bois e para serem pisados as ovelhas. Meus amigos,
Tá muito frio, tô com as minhas mãos, olha aqui, duras de frio. As ruínas dos reinos de Israel e Síria. Eles se uniram e agora serão ruinados. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreva nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. É aquele verso que eu falei no começo. Perdeu mané. Pilhagem total. Quer dizer, a cidade seria assolada. Só que no caso aqui, entenda, certo, Jerusalém foi assolada, Israel foi assolada, mas aqui é o pós-exílio. A pilhagem será, o mané aqui será a Israel e Síria, entende? Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. Ele foi ter com a profetisa. Essa profetisa, meu amigo, eu li na outra versão que era a esposa dele. Ele foi ter com ela e teve um menino. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher Salal Asbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos da Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda contigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloá, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra. Ó Emanuel, Deus conosco. Alvoroçai-vos, ó povos, e serei quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longe. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Nossa, repetiu 2 vezes. Achei que eu estava lendo a mesma coisa. Quando Deus repete 2 vezes, é porque os juízos serão rápidos. Então ele falou: cingi-vos e serei feitos em pedaços. E repetiu: cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavras, e ela não subsistirá, porque Deus é convosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a todo quanto esse povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às 2 casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Testemunho e lei, os mandamentos de Deus. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos,
que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Está ouvindo? Não consulte os mortos como fez o rei Saul. Ele fez e pereceu. Se você for consultar mortos, espíritos dos mortos, agoreiros, vou consultar esses santos esses ídolos que são de pedra, pau, madeira, Deus não te perdoará. Ele chama isso idolatria. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca vão ver a alva, nunca vão ver o dia de Deus. Sim, a lei e ao testemunho. A lei são os escritos, a palavra de Deus, a Bíblia. O testemunho é o testemunho dos profetas. A lei e os profetas. Esses que profetizaram até João, está queimando de frio minha mão. E passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebridos, com ânsia, arrasados pela escuridão. Isso são os castigos do alto que cairá sobre os povos, porque os povos se negam a seguir a Deus, a obedecer a sua lei, que é a sua palavra, a ouvir o testemunho, que são os ditos dos profetas, que são os escritos dos discípulos do Novo Testamento. É isso, meu irmãozinho. Creia em Deus. Credes também em Jesus, Emanuel, Deus conosco. Deus disse, na pessoa de Jesus, Emanuel, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou lá preparar lugar para você. Se não fosse verdade, eu não teria dito a você. Vou preparar lugar para você e volto para levá-lo comigo, para que onde eu estiver, esteja você também. Deus tem uma casa, e nessa casa tem vários cômodos, e cada cômodo cabe você. Tem um feito só para você. Há um tabernáculo no céu, há uma casa de Deus, e na casa de Deus, o próximo da casa de Deus, Deus vai fazer uma casa para você. Você tem que acreditar nisso, meu amigo. Senão nós estamos perdidos. Senão somos tutti-morti. Estamos todos mortos. Muito obrigado porque você teve paciência. Continue lendo o seu livro sagrado, porque as revelações delas são para você. São revelações que Deus, o vigia das pessoas, colocou para você entender. Não abandone sua Bíblia. Ah, mas eu sou muito novo, eu só tenho 15, 20 anos. Não tem problema. Vá ler, compreenda o que você compreender. Tem dúvida? Pergunte para os que têm cabelo branco. Se a gente não souber, a gente vai caçar pessoas mais sabidas que a gente para responder. Muito obrigado porque você esteve aqui. Se inscreva no canal, se não for o caso ainda. Compartilha, escreva aí as suas dúvidas, dê o seu gostei ou não gostei, como diz o Alexandre o Grande, Alexandre Garcia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti
Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.